a origem do nome Jesus. Nós sabemos que nomes próprios não se traduz e também não se translitera. O nome Jesus é uma adaptação da transliteração do nome Yeshua, que é o nome grego Iesous. Com esse vídeo eu quero mostrar para você a origem do nome Jesus, para que vocês possam compreender quem é Jesus e quem é Yeshua. Qual a diferença entre eles? Fica comigo até o final do vídeo. Outra coisa que a gente precisa estabelecer aqui como uma outra diferença, um outro paradigma para que a gente possa chegar lá na Brit Hadashah e a gente falar sobre realmente a história dos seguidores do Mashiach, é uma diferença que eu hoje estava observando uma coisa na internet, estava procurando sobre esse assunto e parece que tem muita coisa sobre isso, mas não tem não. Eu fiquei assustada, eu achei que tinha muito mais relatos sobre isso e coisas mais específicas e mais claras, mas eu descobri que não tem. Rosh Marcos já falou sobre isso, o Rosh Rafael Speno também já falou sobre isso, já ouvi alguns programas falando sobre isso, mas é necessário a gente fazer uma colocação bem clara sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre Mashiach e Yeshua, a gente está falando de um ser, de uma pessoa muito distinta daquilo que a igreja cristã estabelece como a sua divindade. O Jesus que a igreja criou para si como uma divindade é muito diferente do Mashiach que o Eterno revelou para as nações e para o seu povo. Diferente não só no ponto de vista de quem observa, de quem lê, de quem interpreta, mas muito diferente na maneira como ele é apresentado até. E às vezes a gente fala sobre esse assunto e eu tenho observado que quando a gente fala dessa diferenciação e a gente fala do Jesus romano, do Jesus apresentado pela igreja cristã romana, muitas vezes os reformados, os protestantes, acham que a gente não está falando do Jesus deles. Mas, na verdade, é o mesmo Jesus, é a mesma divindade, porque faz parte do mesmo sistema religioso. É interessante colocar isso, é interessante observar que a divindade criada pelo cristianismo nascente, assim que ele surge, o sistema religioso cristão, que nasce na igreja apostólica romana, ela vai perdurar até os dias de hoje, dentro do cristianismo de uma forma em geral. O surgimento do movimento reformista e dos outros momentos que foram subsequentes, a gente vai falar sobre isso daqui a algumas aulas, todos os movimentos dentro do cristianismo, independente de quaisquer que sejam, não mudaram nem alteraram a estrutura do sistema religioso cristão, que nasce católico, romano. Então, mesmo o movimento reformista, mesmo o movimento evangelicalista, mesmo o movimento pentecostal, mesmo movimentos que vieram depois, eles mudaram algumas coisas dentro da prática religiosa cristã, mas não mudaram os fundamentos desse sistema religioso que foi estabelecido pelo catolicismo. Então, o Jesus criado pela Igreja Católica Apostólica Romana é o mesmo Jesus reformado, é o mesmo Jesus evangélico, é o mesmo Jesus pentecostal. Mas esse Jesus cristão é completamente diferente do Yeshua bíblico. E aí, a gente, falando sobre isso, algumas pessoas dizem assim, não, mas é a mesma coisa, só o nome que é diferente, a maneira de tratar que é diferente. Vocês deram só um nome judaico porque vocês estão puxando a sardinha para o lado de vocês. Vocês são judeus, vocês estão puxando já a sardinha para o lado de Israel, porque vocês querem restaurar, na verdade, o Messias judaico. Não.
Até porque quem inventou isso não fomos nós, né? A própria palavra designa o nome do Mashiach como Yeshua, pela boca do anjo. Isso não é invenção judaica. Quem revelou o nome do Mashiach foi o anjo dado pelo Eterno. Agora, quem inventou o nome Jesus foram os tradutores. E aí eu queria colocar isso bem claramente para vocês poderem entender, porque a gente tem muitas explicações sobre esse assunto, mas nem todas elas são muito claras. O nome Jesus já é uma coisa inventada, já é uma coisa criada. Esse nome não é o nome original. E aí algumas pessoas dizem assim, mas tanto faz, a gente sabe quem é. Vamos ver se realmente isso não vai fazer diferença. Porque, na verdade, a gente tem que usar os paradigmas que o Eterno estabeleceu, porque os paradigmas que o Eterno estabeleceu são eternos. Mas os paradigmas inventados pelo homem, criados pelo homem, podem até facilitar a nossa vida no dia a dia, mas eles vão perecer junto com o ser humano. E, na verdade, quando a gente está tratando de questões espirituais, a gente está tratando de questões religiosas que envolvem o relacionamento entre o homem e o Deus verdadeiro, que é Hashem, a gente está tratando de princípios que são eternos. Porque o Eterno, ele deseja que nós alcancemos a eternidade junto com Ele. E não que os paradigmas pereçam junto conosco e com a nossa existência humana. Então, se nós pretendemos viver a eternidade com o Mashiach, com o Eterno, nós precisamos nos firmar nos paradigmas que são eternos, não nos paradigmas que são passageiros, são invenções humanas para facilitar o dia a dia. Então, a gente precisa de restaurar as coisas certas. Então, vamos corrigir algumas coisas para a gente poder entrar na história com a verdade. Não a história arranjada, a história facilitada para a gente entender. A gente não tem que buscar a facilidade do entendimento, tem que buscar a verdade onde ela esteja. Mesmo que seja difícil, complicada, exige um certo esforço, exige estudo, exige uma série de dedicações, mas nada o Eterno disse que seria fácil. Muito pelo contrário. Ele sempre diz que é necessário esforço, ele sempre diz que é necessário dedicação, ele sempre diz que é necessário integridade. Ele sempre exige de nós. Ele nunca facilita a nossa vida. Até porque amar é difícil. Amor verdadeiro é difícil. Amor falso, de língua para fora, é fácil. Agora, amor verdadeiro requer dedicação, sacrifício, entrega, renúncia, uma série de coisas que dificultam. E o que o Eterno quer de nós é amor. E amor exige todas essas coisas. Então, se nós amamos ao Eterno e nós queremos conhecê-lo, queremos ter um relacionamento verdadeiro com Ele, não adianta a gente reivindicar facilidade, não. A gente tem que procurar realmente a verdade onde ela esteja. Então, a gente precisa corrigir e estabelecer essa diferença entre quem é esse personagem criado pelo sistema cristão, que perdura em todos os aspectos e abordagens do cristianismo, independente da historicidade que ela tenha, e o aspecto bíblico do Mashiach revelado pelo Eterno. E aí a gente vai fazer distinção entre quem é Yeshua e quem é Jesus. Vamos lá. Aí sim, agora o primeiro slide. Como surge esse nome Jesus? Vamos entender como ele surge, porque o nome Yeshua, ele surge dentro da palavra, dentro do original da língua hebraica. Esse nome vai surgir pela boca do próprio anjo que revela o nome daquele que viria. Então, isso aí a gente já sabe que está escrito na palavra. Agora, o nome Jesus, onde que surge? Vamos lá. Como surge o nome Jesus? O substantivo próprio Jesus é um nome, né, designado para um personagem, uma pessoa. Do ponto de vista puramente linguístico, é uma tentativa de transliteração, de adaptação linguística do nome original hebraico Yeshua, dado pelo Eterno ao seu Filho revelado. É uma tentativa de transliteração, ok? Porque não chega nem a ser uma transliteração. Ele foi arranjado, na verdade, a cada vez que se faz uma tradução. Isso é uma coisa importante da gente compreender. Se você for estudar o nome do Messias dentro da própria Brit Hadashah, cada vez que esse nome é traduzido para uma língua diferente, cada vez que o texto da Brit Hadashah é traduzido para uma língua diferente, o nome muda, sofre alteração. Porque ele é transliterado em muitas vezes. E algumas vezes a transliteração se torna impossível. E aí ele é arranjado. O que é transliteração? É importante a gente entender isso. Quando você faz uma tradução,
você é fiel no conteúdo. É letra por letra, sentido por sentido. Né? Você pega a mesma palavra naquela outra língua e traduz. Você está fazendo uma tradução literal. Mas quando você não consegue fazer uma tradução literal, por quê? Em muitos momentos você não vai encontrar naquela outra língua que você está fazendo a tradução uma palavra que seja exatamente naquele sentido, naquele significado da palavra que você está traduzindo. Por que isso acontece? Porque as culturas são diferentes, porque a maneira de entender as coisas são diferentes, porque as línguas não são necessariamente obrigadas a ter o mesmo termo na outra língua. Cada um tem a sua vivência, a sua particularidade. Cada língua vai carregar consigo a história, a maneira de viver do seu povo. Então, cada povo tem suas características específicas. Então, você pega povos completamente diferentes, com princípios completamente diferentes, e vai traduzir um escrito de uma língua para aquela outra língua, você não vai conseguir encontrar palavras correlatas, palavras ideais, idênticas no sentido. Porque não faz parte da natureza daquele outro povo, aquela realidade do povo que você está relatando e está querendo traduzir. Então, em muitos momentos, você translitera. O que é a transliteração? É você pegar letra por letra da palavra que você está querendo traduzir e encontrar naquela outra língua letras que sejam semelhantes no som, na sonoridade, e muitas vezes a grafia é completamente diferente, e você faz adaptação. E você translitera para aquela outra grafia a mesma palavra. E às vezes você não vai encontrar letras que sejam correlatas. E aí o que você faz? Você tira umas, acrescenta outras para ficar mais ou menos parecido. E foi isso que aconteceu com o nome Jesus. O nome Jesus, ele surge de uma transliteração arranjada, mais ou menos. Por quê? Uma coisa simples. O alfabeto hebraico é completamente distinto do alfabeto na língua portuguesa. Até porque esse nome não surge na língua portuguesa. Né? Se a gente for observar, na língua hebraica só tem uma vogal. E o nome Jesus tem 2 vogais. Então já tem 2 arranjos aí. Até porque o original é Yeshua. E Yeshua tem 4 sonoridades vocálicas. E aí você, na hora de transliterar, você já fez um arranjo aí. Como é que pode, numa língua, ter 4 sonoridades vocálicas e na outra ter só 2? Então, essa correlação que foi feita, e não foi feita direto do hebraico para o português, passaram-se outras línguas entre uma e outra, isso foi sendo feito arranjos. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá, o próximo. De Yeshua, que é do hebraico, é uma transliteração do hebraico. O termo Yeshua é uma transliteração do hebraico. Eu não coloquei aqui os caracteres hebraicos, não vou botar de nenhuma outra língua, vou fazer sempre a transliteração para a língua portuguesa, para você entender. Veio para o grego, ok? Então, Yeshua, que seria hebraico, virou Yeshua, grego. Só que o grego não tem o fonema X, né? Som de X. Então, foi adotado o som de S. O X já virou S. Já fez a adaptação, já mudou. Aí, próxima etapa, do grego, já foi traduzido o Yeshua, em Y, virou Yeshua com I. Porque aqui parece não ter nenhuma mudança foneticamente, mas o que acontece? O Y é uma característica usada para a transliteração de línguas orientais. As línguas ocidentais são com I, por causa do latim, que predomina, é base estrutural de todas as línguas ocidentais. Então, você já tirou o Y e botou o I. Já mudou. Próximo slide. O Yeshua vai virar Iesos. Por quê? Porque o Yeshua, o sufixo A do grego, é feminino. Então, seria como se você estivesse dizendo para alguém assim, vamos seguir a Renata. Um prefixo, um artigo para o nome. Então, esse artigo aqui seria mais apropriado a gente usar
para o Messias, para seguidor do Messias, aquele que está sendo seguido, o sufixo ous, que é grego, para aqueles que estão seguindo. Então, Yeshua vira Iesos, dentro do próprio grego. Até aqui a gente está no grego. Vamos lá, vamos mudar de língua. Vamos sair do grego, vamos para o latim. Já no próximo slide. O Iesos vai virar Iesus. Vai tirar o O, vai cair o O e vai ficar us. Porque no latim, assim que vai ser escrito. O Iesos vai virar Iesus. E vocês vão vendo as alterações que estão sendo feitas. Agora vamos ver do latim para as línguas subsequentes. O Iesus vai virar Jesus, o Y vira J, que isso é uma característica do latim para a língua portuguesa já. O I e o J são semelhantes. Tanto faz no latim você usar o J como o I. Então, em algumas línguas latinas, a grafia da semivogal o I é feita através do J. Isso existe até hoje em algumas vertentes do espanhol. Não haveria alteração fonética nesse caso. É como no caso do inglês para o português. Jesus, J e Jesus. Graficamente são iguais, a pronúncia que fica diferente, mas todos os dois vão usar J, porque todos os dois têm a mesma origem latina, que já é o próximo slide. Com alteração fonética, muda só a pronúncia, a grafia continua a mesma. Pronto. Então, o que era Yeshua virou Jesus. Nenhuma conspiração de sociedade secreta movendo pauzinho, nenhum Deus cavalo sendo glorificado, nada disso. A mudança do nome não tem nada a ver com essas alterações com fundo religioso. As alterações foram feitas a partir das traduções. Então, o nome Yeshua vira Jesus por causa das traduções. Agora, a gente também não pode deixar de pensar, de imaginar em outros aspectos espirituais que estão relacionados a isso. O próximo slide. Princípios espirituais. É o nome Yeshua que tem 2 letras do nome sagrado e não o nome Jesus. E isso são princípios espirituais. Quando o Eterno diz para Israel, olha, vou botar um anjo na frente de vocês. E vocês cuidado como vocês vão lidar com ele e falar com ele, porque o meu nome está nele. Esse representante do Eterno que foi colocado diante de Israel, a quem Israel seguiria e coordenaria a caminhada no deserto, era o próprio Mashiach. E o Eterno diz, cuidado como vocês vão lidar com ele, porque ele não vai perdoar vocês, não. Meu nome está nele. Esse nome desse ser que foi revelado depois, no tempo dos apóstolos, é Yeshua. Tem 2 letras do nome sagrado. Não é o nome Jesus inventado e transliterado, não. Segunda coisa importante, que é um princípio espiritual e eu queria colocar para vocês, é que o próprio texto da Brit Hadashah vai dizer que esse nome é o nome que está sobre todo nome, é o nome no qual há poder, é o nome no qual todo joelho se dobrará, é o nome do Mashiach, é Yeshua, não é Jesus o nome inventado a partir do 3º século. Então, a gente tem que considerar essas coisas na hora da gente achar que é tudo igual, a mesma coisa. Não é, não. Porque quando o Eterno revelou o nome, ele sabia por quê, ele sabia a intenção, ele tinha propósito com tudo isso. Até porque existem princípios para a designação de nomes dentro da estrutura de ensino dado pelo Eterno. Quando o Eterno designa nomes, ele associa ao nome de uma pessoa o destino dela, o masal dela. Ele associa ao nome dessa pessoa o propósito divino para a existência dela. E o nome Yeshua designa, revela exatamente o propósito da existência do Mashiach, a salvação. Era ele que era o incumbido da salvação. E quando a gente fala Jesus, Jesus não tem significado de nada, porque no latim não existe essa intenção, esse costume. Mas o nome Yeshua tem. Então, a gente precisa de compreender esses princípios e essas coisas para a gente poder tratar cada coisa com o seu valor, cada coisa no seu devido lugar. Então, quando a gente separa isso,
Eu também quero colocar aqui para vocês separação. Jesus romano é completamente diferente do Yeshua, revelação dada pelo Eterno a Israel e às nações na palavra. E essa é uma diferença que não é a única diferença. Se a gente for observar as diferenças, são muito maiores do que essa, além do nome. O nome é só o começo de todas as coisas. A gente vai ver que dentro do sistema romano, Jesus é a segunda pessoa de uma divindade. É um ser divino, é um Deus. Mas Yeshua não é Deus. Yeshua é o Filho de Deus. É o representante de Deus. É um Elohim dado pelo Eterno para guiar o povo, para ser representante e revelação do Eterno. É o representante dele, do poder dele, concedido pelo Eterno. Ele não é o próprio Deus. O Deus eterno, Criador de todas as coisas, Senhor do universo, jamais caberia num corpo. Ele não cabe nem na terra, que dirá num corpo humano. Então é impossível que um corpo humano coubesse a divindade plena. E muito menos que ele fosse fragmentado em 3 partes. Né? E se a gente for olhar o conceito de trindade, não são 3 partes de um ser só. São 3 deuses, porque todos os 3 recebem adoração distinta. Então, se existe adoração distinta a cada uma dessas pessoas desse sistema religioso, na verdade são 3 deuses. Isso não é unidade, isso não é um só Deus, isso é politeísmo. Então, isso é completamente diferente do conceito de Yeshua. Yeshua jamais se apresentou como Deus. Ele sempre disse que ele era o Filho de Deus e representante de Deus. Então, esse Deus romano aqui é diferente do Yeshua bíblico. Outra coisa que é importante, Yeshua não veio para formar uma igreja, para fundar uma congregação para ele com o nome dele. Yeshua veio para restaurar o povo, para restaurar a visão, o entendimento, a conexão das pessoas, abrir uma porta, ser o caminho de reconexão. Mas o Jesus criado pelo sistema romano é um Deus que veio fundar uma religião e uma congregação para si, que tem o nome dele, que adora ele. Mais uma diferença. Outra coisa importante, toda divindade estabelece para si um sistema de adoração. E o Eterno também estabeleceu um sistema de adoração para ele. Ele estabeleceu um sistema sacrificial, métodos e formas e maneiras de oferecer sacrifícios e ofertas a ele. Ele escolheu para ele um dia para ser adorado. Ele escolheu para ele um rito de adoração. Só que nesse propósito de adoração, ele estabeleceu também alguém que coordenaria esse dia de adoração. O dia de adoração estabelecido pelo Eterno é o Shabat, o 7º dia. Mas dentro do sistema religioso cristão, o Deus cristão estabeleceu para si o 1º dia. São dias completamente diferentes. São sistemas religiosos completamente diferentes. Diferenças claras. E Yeshua é o representante dado pelo Eterno para governar o dia de adoração ao Eterno. Ele é o sumo sacerdote. Ele tinha que estar presente no dia de adoração ao Eterno e coordenar todas as coisas. Mas não receber adoração própria. Israel nunca adorou um sumo sacerdote. Israel jamais adoraria Yeshua. Nós não adoramos Yeshua. Yeshua é representante do Eterno, é Ele que nos conduz à presença divina. Nossas ofertas são conduzidas por Ele. Ele é o sumo sacerdote eterno, para sempre. Mas Ele não é um ser adorado, como o sistema romano estabelece para si. Outra diferença muito clara também é o perfil, a aparência. A igreja romana estabeleceu uma aparência para a sua divindade completamente diferente da realidade, Porque Yeshua, ele vivia dentro do padrão da Torá. E dentro do padrão da Torá, um homem jamais teria cabelos longos. Ele teria uma barba. E o Jesus, dentro do sistema romano, ele, além de ser caucasiano, ter o perfil europeu, ele tem cabelos longos, E se veste como os romanos, não como os judeus. Então, é interessante, até mesmo a aparência, a apresentação de perfil é completamente diferente.
Outra coisa, Yeshua jamais apresentou em momento nenhum proposta para substituir Israel pela igreja. Pela congregação que ele estava criando. Além dele não criar uma congregação, ele jamais substituiu Israel por essa igreja. Mas o Jesus romano, sim. Jesus romano, ele substitui. Ele cria uma igreja que substitui Israel. Porque Israel sai do contexto porque mata ele, né? Então Israel é destituído do cargo de representante do Eterno, de povo de congregação do Eterno. E a partir dali, através dos seguidores dessa divindade romana, começa uma igreja que substitui Israel e toma posse de tudo aquilo que era de Israel. Isso é outra diferença clara também. Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês são características assim simples e que às vezes as pessoas passam desapercebidas. Por exemplo, Yeshua, quando vem a revelação do nascimento dele, a gente está próximo de uma data específica que é a festa de Sukkot. E o próprio termo, né, usado pelos relatos da profecia na revelação do Mashiach, dizem que ele veio para tabernacular entre os homens. Isso é uma alusão clara ao período de tabernáculos. E não em 25 de dezembro, dentro da festividade mitraísta do Deus Sol, que é celebrada no dia 25 de dezembro. Isso é palavra. Outra coisa que também vai acontecer com a alteração da própria tradução. Yeshua não é alfa e ômega, como muitas pessoas usam e dizem esse termo, né? Que o filho de Hashem, o Messias dado pelo Eterno, é o alfa e ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega é termo grego. Grego não é a origem da língua. Yeshua era judeu, ele jamais usaria como referência para si a língua grega. Ele é o Aleph e o Tav, ele é o princípio e o fim. Isso é hebraico. Outra coisa importante, o Jesus romano é criado por Roma, e esse padrão todo estabelecido pelo cristianismo. Mas o filho de Hashem, o Mashiach judeu, e Yeshua, ele é criado pelo Eterno. Todos os padrões da criação dele, como foi feito, para que foi feito, de que foi feito, qual o propósito dele ter sido feito, foi criado pelo Eterno. Basta você ler Colossenses 1. Tudo foi feito pelo Eterno, para Ele, por Ele e dele. Então, a criação dessas duas personagens também tem origem distinta. E, para terminar, as práticas são completamente diferentes. Esse Jesus romano, ele vem para desdizer e para desfazer, tirar todo o mérito do ensino, das leis, das normas, das regras, dos princípios estabelecidos pelo Eterno desde antes da criação do mundo com a sua Torá. E Yeshua não, Yeshua vem para planificar, para cumprir tudo isso e mostrar que é possível. Para que aquela geração que estava tão desviada, tão fora do padrão da vontade do Eterno, tão longe da prática verdadeira da Torá, pudesse olhar para ele e dizer assim, é possível, vamos voltar. Então o próprio propósito e as práticas cotidianas, o dia a dia, dessas duas personagens são completamente diferentes. Sem falar que Yeshua era judeu, ele tinha práticas judaicas, ele fez circuncisão ao 8º dia, isso está escrito. Ele praticou, ele cumpriu seu bar mitzvah, ele fez a leitura pública da Torá, ele leu Isaías 61, isso é a haftará de uma paraxá. Eu estava conversando com o Breno estava me ajudando, procurando. É a paraxá de Netzavim, é a haftará da paraxá de Netzavim, Deuteronômio 29. Ele cumpriu costumes judaicos, tradições. Ele usava o manto de oração, ele usava tzitzit, as franjas, que as pessoas que precisavam ser curadas tocavam, que era o local de mais santidade. Por quê? Porque a Torá é perfeita e a representação de tzitzit é a Torá. Era o lugar onde as pessoas se apegavam para pedir ao Eterno misericórdia. Ele usava as franjas. Então, na verdade, a gente vai ver que Yeshua era um judeu, tinha práticas judias, e ele é completamente diferente do Jesus romano. Diante de tudo que você pôde acompanhar, você pode ver que Jesus e Yeshua
não são as mesmas pessoas. Yeshua foi o Filho enviado do Eterno para salvar a humanidade. Jesus foi um personagem inventado por Roma. Este personagem que transgrediu e anulou a Torá. Um personagem que substituiu Israel pela igreja. Este personagem não guardava as festas. Ele anulou também as festas do Eterno e trouxe um novo conceito de uma festa pagã, o Natal. Este personagem também substituiu o dia de guarda, o Shabat, pelo domingo. Infelizmente, muitos hoje seguem um personagem sem conhecer o verdadeiro Filho do Eterno, por conveniências e por conceitos religiosos. Que nós possamos despertar urgentemente e retornar para a origem da fé monoteísta, fazendo techuvá e voltando para o Eterno. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se aqui embaixo. Se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de compartilhar esse vídeo. Todo o nosso conteúdo é voltado para techuvá. Desejo que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua, o nosso Mashiach.